Nesse vídeo eu vou te mostrar 9 flores fáceis para você aprender, praticar e colocar até no seu bullet journal. E fica até o final porque tem surpresa. Hello people, tudo bom com vocês? Meu nome é Irbene Cordeiro e seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de bullet journal, desenho, ilustração e aquarela, eu recomendo que você se inscreva no canal, porque toda semana eu trago um vídeo com algum desses temas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês 9 flores super fáceis. Você pode praticar lá no seu sketchbook. Eu uso muito essas flores pra colocar no meu bullet journal. E aí eu uso algumas dessas flores que são super fáceis de fazer, super fáceis de aprender e você pode praticar todos os dias. Para você praticar no seu sketchbook, no seu caderninho de desenhos e para você até usar no seu bullet journal, quem sabe? Você pode decorar cartões, você pode decorar o seu caderno. Elas são super fáceis, super simples de fazer. Vamos lá? Gente, hoje é segunda-feira de carnaval e eu me maquiei para gravar esse vídeo. Eu me maquiei. Segunda-feira de carnaval, 8 horas da manhã. Se isso não merece o seu like. Então a gente vai começar aqui com uma flor que seria uma hibiscus, mais ou menos. E aí eu sempre começo as minhas flores com uma forma simples. Então aí eu comecei com um círculo grande e um círculo pequenininho. E aí eu vou fazendo essas pétalas. Lembra que a flor, ela é orgânica, né? Então ela não tem essa forma lisa que a gente normalmente desenha. Então eu sempre faço as pétalas meio tortinhas, sabe? Mexendo a caneta. E aí eu fiz essa flor com 5 pétalas e sempre desenho assim, faço uns pontinhos no meio para dar essa sensação de ser aquele centro, né, do flor. E puxei a hastezinha, eu nunca lembro o nome disso, pra cima, como se fosse um hibiscus mesmo. E eu termino fazendo as linhas. Eu sempre puxo umas linhas do centro para o meio da pétala e nos cantinhos também das pétalas, para dar essa sensação de profundidade. A próxima é uma gladiola. Eu adoro essa flor. Eu começo ela com uma haste, uma linha, né, meio torta assim. E aí você vai fazendo uns círculos também bem tronchinhos, sabe? Não é um círculo certinho. E aí eu começo na ponta de cima com umas formas de gota e elas vão ficando maiores à medida que vai indo pro final dessa haste. Pra dar a sensação de profundidade dela, porque ela é como se fosse um copinho, você faz na parte inferior de cada círculozinho, você faz um U, como se fosse uma boquinha, e vai puxando uns tracinhos pra cima. Isso dá essa sensação de que ela é um copinho mesmo. A próxima é uma anêmona. Eu adoro fazer essa flor também. Eu uso ela no meu bullet journal. E eu começo também com uma forma de círculo. Aí eu vou puxando, ela tem 4 pétalas, então eu puxo as pétalas pra cada lado. Faço essas pétalas também como se estivessem no fundo. De novo, faço essa forma dentro. Eu vou fazendo uns rabiscozinhos como se fossem uns Szinhos, sabe? Depois eu vou fazendo um pontilhado para dar essa sensação. E eu sempre deixo uma partezinha no centro, mais branquinha, que é para dar essa luz, sabe? E como a primeira flor, eu vou puxando umas linhas do centro da bolinha de dentro pro centro da pétala, né? Para dar essa sensação como se fosse profundidade mesmo. E as pétalas do fundo, eu faço elas mais escuras para parecer realmente que ela tá por trás das pétalas da frente. A próxima é como se fosse uma papoula, eu acho. Eu faço um formato oval, só que meio que um cone, assim, sabe? Porque ela é pra cima, ela não fica olhando pra gente. Então eu faço sempre 3 pétalas. Uma forma de gota, assim, meio achatada no centro. E puxo as duas dos lados dessa do centro, meio tortinhas também. E aí eu fiz a outra como se ela tivesse meio que olhando assim pra gente, também com forma de gota as pétalas, né? Mas as da frente, as que ficam pra baixo, você tenta fazer elas meio achatadas pra realmente parecer que ela tá olhando pra gente, sabe? Que a gente tá olhando ela de frente
E aí pra dar essa sensação de que ela tá meio de lado, entendeu? E eu boto as linhas mais escuras nessas pétalas da frente pra dar também a sensação de profundidade. A quinta flor é um copo de leite. Acho que é assim que chama, um copo de leite. Eu só faço ela bem simples, só mais com as linhas mesmo das bordas, porque ela é uma flor branca, né? Então não dá pra ficar botando muita linha pra ela não ficar muito escura. Só faz um U, depois você puxa meio que um S assim pra cima, tenta fazer uma setazinha, uma pontinha, e volta num Szinho. Aí eu faço só uma bordinha pra dar essa sensação de que ela tá abrindo essa pontinha, né, que sai do centro dela. E aí faz a haste embaixo, as duas folhinhas e a parte do centro que ela tem essa... E pronto, uns detalhezinhos com linha. A nossa próxima flor é uma dedaleira, acho que é assim que chama. Ela é Foxglove, que é o nome dela em inglês. Você começa também como a primeira, como aquela gladiola, né? Você puxa uma linha para baixo, vai fazendo os formatinhos de gotas, só que tem um detalhe. As primeiras de cima, que são as menores, você faz para cima, as gotas. E à medida que vai ficando, você vai indo para baixo, você vai aumentando as gotas e elas vão caindo para baixo, porque ela é uma florzinha que cai. E aí, quando você faz essas de baixo, as de cima elas são bem simples, a formazinha de gota e tal. E quando elas vão crescendo, você vai fazendo o mesmo formatinho de boca, só que essa boca vai ser tristinha, a boca vai ser para baixo, né? E aí você vai puxando as linhas dessa boca para baixo também, porque ela é um copinho, só que também é um copinho como a outra, só que um copinho para baixo. Você realmente vê esse formato de copo. E aí você bota a boquinha para baixo, puxa as linhazinhas dessa boca para baixo também, e aí realmente dá essa sensação de que ela é um copinho, que tem a profundidade dentro do copinho. Aí para terminar eu faço uma folhinha. Eu acho que eu fiz essa folhinha meio grande, mas... A próxima flor é uma rosa. Eu tenho dificuldade de desenhar rosa, mas o que eu fiz? Fiz um círculo maior, um círculo no centro, e aí você vai fazendo vários formatos de esferazinha, depois vai aumentando e vai fazendo várias linhas do centro. Várias linhas, as linhas vão ficando maiores à medida que você vai saindo do centro, e depois em um determinado ponto você vai fazendo as pétalas bem solta, bem bagunçadinha, vai fazendo umas pétalazinhas ao redor, vai ficando maior essa pétala, maior, e quando você chega na borda, essa pétala ela é achatadinha, mas longa, sabe? E pra dar a sensação da rosa mesmo, que ela é... Pra dar profundidade, você vai fazendo as linhazinhas dentro da pétala, vai puxando as linhazinhas da pétala de dentro pra pétala de fora, mas não chega na borda da pétala. Justamente para dar essa sensação de profundidade, que a pétala tá saindo de dentro para fora. Para terminar a composição aí, eu fiz umas folhinhas. As folhas ficaram meio esquisitas. Enfim, ficou bonitinho assim no final. Eu fiz umas folhinhas meio dentadinhas, sabe? Você faz o formato da folha mesmo, aquele formato que a gente conhece, como se fosse um olhinho. E depois, quando eu fiz isso em lápis, e quando eu passei na caneta, eu fui fazendo os dentinhos, e depois a pontinha e o dentinho do outro lado. Eu não tenho muita prática fazendo essa folha, mas foi um bom exercício. A nossa penúltima flor é um girassol. O girassol é bem legal, eu gosto de desenhar girassol. Eu faço um círculo grande e um círculo não tão pequeno. Ela tem que ser um pouco grande porque aquela parte do meio do girassol ela é bem grande, né? E as pétalas são pequenininhas. Então eu faço um círculo, parece um donutzinho, sabe? Uma rosquinha. E aí, na hora do lápis, o que eu faço? Eu não vou puxando as pétalas uma do lado da outra. Eu faço umas 2 pétalas em cima, umas embaixo, umas no lado direito e umas no lado esquerdo. E vou fazendo as outras pétalas a partir dessas. Assim eu não fico nem com pétala toda atrás, nem elas ficam todas certinhas uma do lado da outra. E você não perde, elas não ficam tortas, entendeu?
E aí eu vou fazendo, eu gosto dela bem solta, então eu vou fazendo cada pétala com um formato. Algumas são algumas são pontudas, algumas são mais redondas. As folhas, como eu falei, as pétalas, as flores são orgânicas, né? Então elas não são todas iguais, as pétalas não são idênticas umas às outras. E isso é bem legal de passar no desenho. Depois, para fazer o centro, eu faço o mesmo que eu tava fazendo nas outras. Eu vou fazendo uns formatinhos assim de S, sabe? Para deixar ela mais escura. E sempre deixo a parte do centro um pouco mais clara, para realmente dar essa sensação da luz. Aí eu puxo o caulezinho dela para baixo e faço uma folha só. Bem simples. E a nossa última flor, eu fiz meio que uma margarida. Ela pode ser várias flores, mas eu fiz como se fosse uma margarida. Um círculozinho menorzinho dentro, bem pequenininho. Aí eu faço ela bem escurinha e vou puxando aquelas pétalas que a gente sabe, longas e finas, né? Então, tentando sempre deixar elas quase do mesmo tamanho, pra não ficar meio torta, né? E esse aqui foi o resultado. Ficou bem bonitinho, né? Ficou uma gracinha. E eles são bem fáceis e bem simples de fazer. E agora, surpresa, como vocês colocam isso no seu bullet journal. Se vocês viram os vídeos anteriores, você me segue lá no meu Instagram, você já viu o meu bullet journal. Eu decoro ele com algumas flores. E aí eu quero mostrar pra vocês como é que eu uso algumas dessas flores que eu fiz hoje pra decorar o meu bullet journal. Aqui é a minha capa. Tem aqui, ó, algumas flores, tá vendo? São bem simples. Ó, aqui a minha capa de janeiro, tá vendo? De fevereiro, que eu usei, inclusive, uma flor, tá vendo? Essa daqui que eu mostrei no vídeo de hoje. E essa daqui é meio que uma variação de uma das flores que eu mostrei. Aqui embaixo também tem as mesmas flores. Então, ó, dá pra usar, tá vendo? Como ela é pequenininha, quando você usa assim uma agenda, como é menorzinho, aqui também, tá vendo? Ó, uma flor rápida, assim, uma flor mais simples, como essa, fica bem bonitinho. E como não é muito grande, não precisa de muito detalhe. E aí você consegue decorar o seu bullet journal com flores bem bonitas. Essas foram as nossas 9 flores super fáceis de fazer. E eu ainda mostrei como você usa essas flores para decorar o seu bullet journal. Você pode decorar cartões, você pode decorar o seu caderno, você pode decorar uma agenda, não precisa do seu bullet journal. Se você usa um planner ou uma agenda daquelas que já vem prontas mesmo, você pode decorar com algumas dessas flores. Você pode usar ela para colocar no seu sketchbook, para testar e ir treinando. Eu adoro fazer. Você vê que esse aqui é o meu sketchbook, eu uso elas mesmo para ir treinando flor, que é uma coisa que eu gosto muito de desenhar. Então deixa o like se você gostou desse vídeo e ajuda muito aqui na divulgação do canal. Me segue nas minhas redes sociais, tem o meu Instagram, eu mostro vários dos meus desenhos, das minhas pinturas e ilustrações lá. Me segue no meu Pinterest, tem muita inspiração lá também. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e fica ligado aí nos próximos vídeos, nas próximas semanas, que vai ter muito bullet journal e muita aquarela e muita ilustração pra vocês. Não, meu nome, porque senão você não pega, não. Gente, que calor. Eu não tô conseguindo pensar do calor que eu tô. Não.